No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a roda da fortuna. Você sabe o que é a roda da fortuna? Ou sabe o que ela representa no seu mapa? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Pílulas de Conhecimento. Aqui você recebe informações para entender melhor sobre seus questionamentos e o seu lugar nesse universo, ou o seu propósito nesse universo. Muitas pessoas não fazem nem ideia do que é a roda da fortuna, né? E ao contrário do que muitas pessoas possam entender pelo nome roda da fortuna, ela não está ligada à fortuna no sentido de dinheiro, de posses, nada disso, tá? E hoje nós vamos entender direitinho o que significa a roda da fortuna, né? Qual é a interpretação dela. Então, para começar, vocês sabem que os 3 pilares da personalidade de qualquer pessoa é formado pelo signo solar, o signo lunar e o signo ascendente. Eles são o tripé da nossa personalidade e é o que sustenta a nossa personalidade, né? As pessoas, às vezes, você não tem muito conhecimento de arquitetura, mas o triângulo, né? E que é um símbolo muito importante, tanto no esoterismo, quanto na astrologia, quanto na aritmética, na geometria, na verdade, né? Também é importante na arquitetura. Vocês sabiam que o triângulo é a forma mais estável de estrutura? E é por isso que a gente se refere a Pai, Filho, Espírito Santo, ou nas outras religiões também, né? Eu agora não vou saber, mas a indiana tem Shiva, Brahma e Vishnu, se não me engano, né? São sempre 3 entidades que têm mais ou menos a mesma representação ou o mesmo significado de o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São sempre 3 entidades, né? 3 elementos que formam uma estrutura sólida, tá? Uma estrutura básica. E aí, no caso de um indivíduo, essa estrutura é formada por esses 3 elementos: o Sol, a Lua e o ascendente. Na verdade, o Sol fica no topo do triângulo, né? O Sol fica na ponta de cima e Lua e ascendente ficam na base desse triângulo, né? Mesmo dentro da astrologia, nós temos outros triângulos, né? Que são, por exemplo, todos os elementos, eles são formados por 3 signos. Então, nós temos a tríade de fogo, a tríade de terra, a tríade de ar e a tríade de água. São 3 signos que fazem parte de cada elemento, né? Assim como cada quadrante do mapa é formado também por 3 signos. Aí são 3 signos seguintes, né? Primeiro quadrante formado por, na roda original, né? Na roda natural, Áries, Touro e Gêmeos. E aí cada quadrante são 3 signos. Então, o 3 é um número que ele dá estrutura e forma essa estrutura. E nós, como indivíduos, temos essa estrutura de signo solar, signo lunar e signo ascendente. E eles fazem parte das características que nós usamos juntas para chegar ao nosso propósito, tá? O nosso mapa, eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada por astrologia, mas eu acho que assim, o mapa tem tanta informação, que é literalmente um guia para a nossa vida toda, né? Então, vamos lá. Vocês já devem ter ouvido falar, se não ouviram, eu já falei aqui algumas outras vezes, dos nodos lunares. Os nodos lunares, né, que são o nó do norte, o nó do sul, eles representam a nossa trajetória nessa vida, o nosso plano para essa vida. Nós fizemos um plano antes de encarnar e esses nodos, né, eles mostram o caminho do ponto A ao ponto B. O ponto A é onde você está, que sempre é o nó do sul, e esse nó do sul representa tudo aquilo que nós trouxemos de vidas anteriores, a nossa história de vidas anteriores. E o ponto B
que é o nó do norte, é para onde nós temos que caminhar. Então, lá é o nosso destino. Então, essa trajetória, né, é o propósito da nossa vida. Fazer essa trajetória entre o ponto A e o ponto B. Sair do nó do sul, que representa toda a nossa história de passado, de vidas passadas, todas as nossas vidas passadas, tudo que a gente acumulou de experiência nas vidas passadas. E o nó do sul é para onde nós temos que caminhar, deixando para trás essas histórias do passado, essa carga, essa bagagem que a gente trouxe. Mas, Sandra, por que eu tenho que deixar para trás? Não faz parte de mim? Sim, faz parte de você, mas são lições e aprendizados que você já aprendeu, já repetiu dezenas ou centenas de vezes e você já tem aquele conhecimento. O nó do norte está indicando o conhecimento que você precisa adquirir, né? O destino aonde você tem que chegar. E para fazer esse trajeto, para você fazer esse percurso entre o passado e o futuro, você tem à sua disposição o signo lunar, o signo solar e o signo ascendente. O signo lunar, ele reflete as nossas memórias de vidas passadas também. São as memórias que a gente trouxe, a bagagem que a gente trouxe, que estão no nosso inconsciente, no subconsciente, para nos ajudar a desenvolver o signo solar. O signo solar é muito importante porque nós estamos desenvolvendo aquele conhecimento, aquelas características daquele signo, tá? Então, as pessoas às vezes falam para mim, e hoje até coloquei isso no Stories, né? Eu não me identifico em nada com o meu signo solar. Uma das razões pelas quais as pessoas, né, podem não se identificar com o signo solar é porque ela está ainda no início do aprendizado das características desse signo. Porque sim, os signos são lições que nós precisamos aprender a desenvolver, características que a gente precisa aprender a desenvolver em nós mesmos. E aí, imagina que você entrou numa nova série na escola, um monte de matérias novas que você nunca viu antes. Você vai olhar para aquilo e vai estranhar. Não sei, não conheço. Não, né? Você tem que aprender ainda. E assim é com o signo solar. O signo solar, a gente precisa encarnar algumas vezes para aprender, né, para entronizar essas características e, principalmente, as características positivas do signo e aprender a usar as características positivas do signo nas situações da vida, todas, tá? Que são representadas pelas 12 casas. E aí, você tem o signo ascendente, que é a maneira como a gente age no mundo, principalmente, não é? São as nossas atitudes, e que é um filtro entre nós, tudo que tem dentro do mapa e tudo que está no mundo. Tá? Então, o signo ascendente é como se fosse uma roupa que a gente vestisse para a ocasião que é a vida, que é o mundo. Tá? Então, como é que a gente lida com as situações no mundo, né? Tem muito a ver com o signo ascendente, que também precisa ser aprendido, aprimorado, tudo isso. Tá? E aí você vai me perguntar, tá, mas e a roda da fortuna? A roda da fortuna, ela é um ponto calculado no mapa, que é calculado com o signo solar, né, o grau exato do signo solar, com o signo lunar, mais o signo ascendente, juntando, né, esses três posicionamentos, a gente chega a um ponto que é a roda da fortuna, que está lá em algum lugar no mapa, né? E essa roda da fortuna, esse ponto, ele é o ponto exato onde esses três signos, que são os três pilares da personalidade, o signo solar, o signo lunar e o signo ascendente, onde eles mais se combinam, onde eles mais se harmonizam. É uma localização, uma situação em que os três pilares da sua personalidade vão entrar em acordo.
tá? E aí, essa roda da fortuna, ela tem uma posição por casa e uma posição por signo. E ali, naquela situação, naquele ponto exato, é onde a pessoa, se ela estiver usando as melhores características do signo lunar, do signo solar e do signo ascendente, ali ela tem um ponto de benefício, tá? Benefício como assim? A roda da fortuna, ela também é considerada como uma recompensa kármica que você só alcança se você estiver desenvolvendo adequadamente, ou seja, da forma positiva, esses 3 signos. Então, se por acaso você não está usando o seu signo solar da forma positiva, da forma construtiva, você não vai alcançar aquela fortuna, tá? E aqui fortuna, gente, de novo, né? Não tem a ver com dinheiro, com riqueza. Na verdade, é uma riqueza, porque a roda da fortuna, ela simboliza a felicidade, tá? Porque se você conseguir realizar a sua trajetória do nó do sul para o nó do norte, ou se você estiver pelo menos no caminho para esse nó do norte, que também é uma indicação, né, do seu propósito de vida, se você estiver fazendo esse caminho e se você estiver usando corretamente, da forma positiva, o seu signo solar, o seu signo lunar e o seu signo ascendente, você tem as benesses ou a recompensa kármica, tá? E essa recompensa é porque você está cumprindo aquilo que você se propôs a cumprir, tá? E lá naquele ponto, tanto por signo quanto por casa, quando você consegue fazer essa trajetória, ali você se sente realizado ou realizada. Esse pontinho lá no mapa é a sua condição de realização, de recompensa, por isso chamado de fortuna ou ligado à sorte, mas não tem nada a ver com sorte, não. Isso tem a ver com a sua trajetória. É você, depende de você fazer a coisa certinha, depende de você usar as melhores características do seu signo solar, as melhores características do seu signo lunar, usar isso de forma harmoniosa, porque esse ponto é justamente o ponto de harmonia entre esses 3 signos, o solar, o lunar e o ascendente. Então, você só consegue chegar lá naquela realização se você estiver efetivamente harmonizando os 3 signos. E eu admito que não é para todo mundo que isso é fácil de fazer, tá? Porque tem muita gente que tem signo solar e lunar em condições que são difíceis, que um tá tipo aquela guerra, como é que chama? Guerra de força, né? A cabo de força, que um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Muitos mapas são assim, sabe? Que a pessoa tem um sol, né? E uma lua em posições opostas e que cada um faz uma coisa diferente, tá? Então, assim, as suas necessidades, os seus desejos, que são referentes ao sol, não estão sendo alimentados pelo seu signo lunar e vice-versa, não é? Você não está fazendo por onde usar essas informações, né, ou essas questões que você trouxe de vida passada e que estão lá armazenadas na sua lua a favor do seu sol, a favor do seu crescimento, a favor do seu desenvolvimento e também você pode não estar usando o seu ascendente da melhor forma, tá? Porque o ascendente também tem lado positivo e lado negativo, né? Uma forma positiva de usar ele, uma forma negativa de usar o ascendente. A forma positiva é sempre olhando para dentro do mapa, é sempre buscando mostrar, exercitar as qualidades dos signos solar e lunar e também dos outros planetas do mapa, tá? Os outros planetas, eles vão dizer como é que você
está fazendo essa trajetória do nó do sul para o nó do norte, né? Ou seja, do passado para o futuro. Então, é tudo um enredo, e é por isso que eu digo que o mapa tem informações valiosíssimas, né, sobre a sua caminhada e sobre a sua trajetória nessa vida. E daí que aquele ponto, né, que é a roda da fortuna, que é essa recompensa, ela tá lá assim, tipo um pisca-alerta ligado, que você às vezes presta atenção e às vezes não presta. Esse pisca-alerta ligado está dizendo, é aquela coisinha dentro de nós que a gente chama de esperança, que é assim, olha, aqui tem um potinho, um pote de ouro no final desse arco-íris. Isso aqui é a sua recompensa. Nessa situação aqui, você vai se sentir pleno, feliz, realizado. Mas isso, para chegar lá, você precisa estar desenvolvendo corretamente o seu signo solar e lunar e ascendente, tá? Então, a roda da fortuna é uma situação que, mesmo quando as coisas estão muito ruins, você, no fundo, sempre tem uma esperança de que as coisas melhorem. Não é verdade? Não dizem que a esperança é a última que morre? E normalmente assassinada, né? A esperança só morre assassinada, porque a gente sempre tem um fio de esperança. E esse fio de esperança, às vezes a gente tem muita esperança, às vezes a gente tem pouca esperança, mas sempre existe esperança. E a esperança é a roda da fortuna no nosso mapa, mandando de vez em quando uns alertas lá, dizendo assim, olha, você tem como chegar lá, você tem como conseguir se realizar, você tem como fazer essa trajetória que você se propôs a fazer. E se você fizer essa trajetória, se você cumprir esse caminho, se você usar o seu signo solar e o seu signo lunar da forma positiva, você vai chegar lá no pote de ouro, na sua recompensa kármica. Porque, pensa bem, né, gente? Você veio para cá, se comprometeu a resgatar um monte de karmas, se comprometeu a aprender várias lições, se comprometeu a aperfeiçoar as suas qualidades. Você veio aqui para esse planeta que é complexo, né? Que é um mundo bem desafiador. Imagine se você veio fazer tudo isso e não vai ter uma recompensa? Não, não seria justo, não é verdade? Então, a gente se recompensa por tudo que faz na vida, né? Eu, pelo menos, toda pequena conquista eu vou lá e me recompenso com alguma coisa, nem que seja um pedacinho de chocolate para alegrar meu dia. Mas a gente se recompensa. Então, a recompensa faz parte. Pensa bem, você trabalha, você não tem uma recompensa por esse trabalho? Um salário no final do mês, ou uma venda que você faça, se é autônomo, ou alguma coisa, você faz alguma coisa, você recebe alguma coisa em troca. E daí, essa coisa que você recebe em troca é uma recompensa. Quando você está lá brincando com seu pet ou ensinando o seu pet a fazer alguma coisa, ó, tem que fazer pipi aqui, né, nesse lugar aqui que está designado. Se ele aprende a fazer aquilo, se ele faz aquilo corretamente, você não vai lá e dá um biscoitinho para ele, não dá uma recompensa? Da mesma forma, a nossa vida também tem uma recompensa. Todo esse trabalho que a gente vem fazer aqui, né, de resgatar esses karmas do passado, de aprender lições novas, isso tem uma recompensa. E essa recompensa, na verdade, é a nossa realização, é a felicidade que você vai sentir de estar naquele lugar que você realmente queria estar. E aí, esse ponto é a roda da fortuna. Então, a gente conhece, né, como recompensa kármica, e é isso, é porque você recebe a recompensa por ter conseguido fazer essa trajetória e usar corretamente as suas ferramentas, digamos assim, né? As ferramentas são as qualidades que você trouxe, as qualidades do Sol, da Lua e do Ascendente, e também dos outros planetas pessoais, né? Do Mercúrio, da Vênus, do Marte. Então, quando você consegue, né, usar todas as suas ferramentas para aprender aquela lição
que é as características do seu signo solar. Usando corretamente a sua bagagem de signo lunar e o seu comportamento de signo ascendente, você vai chegar num lugar em que você finalmente se sente realizado, que é a recompensa da roda da fortuna. Por outro lado, se você usa as características do seu Sol de forma negativa, se você usa as características da sua Lua, do seu ascendente de forma negativa, se você não consegue alinhar, harmonizar esses 3 pontos, a roda da fortuna se torna uma roda do infortúnio. Porque em vez de alcançar aquele ponto que você quer chegar, em vez de recompensa, você vai ter mais surra para tomar, entendeu? Por quê? Porque você não está aprendendo a lição. Então, aquela situação lá, aquele ponto, ele vai te gerar mais angústia. Por quê? Porque a tua alma, lá no fundo, ela sabe que aquele lugar existe, que aquela recompensa existe. E ela sabe que você está caminhando na direção errada, que você não está fazendo o que precisava fazer, que você não está desenvolvendo o que precisava desenvolver e não está caminhando na direção do seu nó do norte, que é o seu futuro. Então, aquela recompensa acaba se tornando um martírio. Por quê? Porque você está vendo aquele negócio lá, não vendo literalmente, né? Mas tem aquele alerta piscando lá dentro de você e você sabe que você está cada vez mais longe desse ponto, mais longe de alcançar isso. Inconscientemente, você sabe. Você pode não saber conscientemente, mas inconscientemente você sabe, o teu espírito sabe, a tua alma sabe, e aí é quando vem a angústia, a ansiedade, a agonia, a depressão e outras coisinhas mais, porque você não está na direção certa, porque você não está indo na direção do seu propósito de vida, você não está cumprindo o que você se propôs a fazer nessa vida. Então, a roda da fortuna ou o seu benefício que deveria chegar, a sua recompensa que deveria chegar no final da vida, fica cada vez mais distante e você não vai receber essa recompensa porque você não vai chegar lá, naquele lugar, naquele ponto, naquele lugar de harmonia entre os seus corpos, seu corpo mental, seu corpo físico, seu corpo emocional. Eles precisam entrar em harmonia. Se não consegue entrar em harmonia, se não conseguem caminhar juntos, se não conseguem entrar nesse acordo, fica mais difícil você chegar lá na recompensa, né? E, como eu falei, tem mapas que fica mais difícil conciliar Sol, Lua e Ascendente, e se está mais difícil de conciliar, é porque você fez por merecer. Eu não gosto de dar chicotada em ninguém, mas é a pura verdade, né? Se você tem um mapa desafiador, é porque você precisa desse desafio para vencer todas as questões que você trouxe nessa vida, ou porque você mesmo se propôs a um desafio maior para evoluir com mérito, digamos assim. Porque talvez em vidas passadas, as vidas passadas tenham sido muito tranquilas ou estava fácil e você mesmo assim não aprendeu, mesmo assim não evoluiu, mesmo assim não alcançou o que você deveria alcançar. E aí nessa você veio com mais desafios. Que aí agora, olha, se você não aprende, né, da maneira fácil, vai aprender da maneira difícil. Então, os espiritualistas costumam dizer, né, ou aprende pelo amor ou aprende pela dor. E a grande maioria de nós acaba aprendendo pela dor, né? Porque na hora que dói, que aperta, aí você vai ter que se mexer para fazer aquele negócio funcionar. Então, se é mais difícil,
né? Ou se o seu mapa é mais complexo, porque Sol, Lua e Ascendente estão super estranhos um para o outro, eles estão em conflito, em signos conflitantes, não é? E isso torna a sua personalidade uma personalidade mais difícil, mas não vou nem querer colocar um adjetivo aqui, porque pode ser uma porção de coisas, mas simplesmente se eles têm, né, esses 3 pilares da personalidade têm dificuldade de se harmonizar, é porque faz parte da sua jornada fazer esse esforço a mais. Agora, sabendo que você, se fizer esse esforço a mais, se você fizer isso da forma correta, você vai alcançar esse bônus, essa recompensa, não é? A sua recompensa kármica, isso já é uma boa coisa, não é? Pensa bem, você até agora não sabia da existência da roda da fortuna, você não sabia que você tinha uma recompensa kármica para receber, né? Um bônus lá no final da experiência. Então, agora que você sabe, isso até já dá um ânimo a mais para você enfrentar todas as coisas que precisa enfrentar, porque você agora sabe que, nossa, eu seguindo nesse caminho, eu chegando lá, tem uma situação, tem uma questão que vai me dar essa realização, que vai me dar essa felicidade. Então, é importante que você saiba que tem esse pote de ouro lá no fim do arco-íris, não é? Que a vida pode realmente ser muito difícil, mas se ela é difícil e você consegue vencer esse desafio, você tem a sua recompensa. Chega lá naquele lugar onde você se sente realizado e completo. E daí, pronto, é a sua recompensa, não é? Então, às vezes a gente está numa maré baixa, né? Está passando por uma situação ruim, mas procura lá no seu mapa. Tem uma questão lá, uma situação por signo e por casa, que é uma situação onde você se sente realizado. E é naquilo ali que você tem que mirar, porque nesse ponto, e obviamente no nó do norte, né? Que é a sua trajetória para o futuro. E está tudo combinado, né? Esses pontos, né? Os nodos também são pontos calculados de Sol e Lua, tá? Então, eles são pontos no mapa, mas indicam essa trajetória e a trajetória tem uma recompensa. E essa recompensa é a sua roda da fortuna. A Mari Ragazzi disse que a roda dela é em peixes na casa 8. Olha que interessante, Mari. A roda da fortuna em peixes, essa satisfação, né, que você deveria alcançar, essa recompensa, aí, né, eu não conheço o seu mapa, não sei mais nada do seu mapa, mas eu só estou te dizendo que, né, roda na casa 8, mergulhar nos assuntos profundos da vida e principalmente fazer transformações na sua vida de forma que você tenha uma vivência maior do mundo, do cosmos e principalmente da espiritualidade, das coisas ocultas, vão te trazer muita satisfação, tá? A Vera está dizendo que tem na casa 4 em Touro. Então, Vera Cardoso, a roda na casa 4 mostra que o nosso lugar mais íntimo, né, ou a sua casa, na verdade é a sua, porque é o seu mapa, né? É em casa, com a família e com os seus próprios sentimentos e atendendo aos seus maiores desejos, tá? E de uma forma estruturada, de uma forma em que você tenha um aconchego, é onde você se sente mais feliz. E provavelmente se tem essa roda aí, é porque você às vezes não está buscando isso no lugar certo, tá? Mas a casa 4 em Touro mostra que a sua casa precisa ser um lugar aconchegante e muito confortável. E é nesse aconchego, e nesse conforto, e nesse envolvimento, entrosamento com as pessoas e com a família, principalmente a família de origem, é que você vai encontrar essa realização.
Meu nó do norte no ascendente em Aquário junto com a Vênus. Tá, o nó do norte no ascendente, você quer dizer que está na casa 1, né? Mostra que você tem um nó do sul lá em Leão, né? E o nó do sul em Leão fala de uma pessoa que em muitas vidas, né, ela desenvolveu a autoexpressão, aquela pessoa que precisava se destacar no mundo. E o nó do norte em Aquário está dizendo que você precisa ser mais voltada, né? Esse é o caminho. Você precisa sair dessa posição de destaque. E se o nó do norte está na casa 1, o nó do sul está na casa 7, né? Essa posição de destaque na vida do outro, que aí está falando de relacionamento, você precisa sair dessa posição de destaque na vida do outro, de querer ser o centro da vida do outro, para você ser mais independente e pensar e doar mais do que receber, tá? Doar para os outros, para o mundo e com a sua própria individualidade. Você já teve essa história, né, de ser o centro das atenções. Agora você precisa se tornar uma pessoa única, claro, mas entre muitos, que é o Aquário. Roda da Fortuna em Touro na casa 6. Tá? Então, a roda da fortuna na casa 6, em Touro, está falando, Renata, trabalho para servir ao outro, tá? E é trabalho usando as suas habilidades naturais. Você precisa usar isso para servir ao outro, usar no trabalho mesmo. Tanto pode ser aquele trabalho remunerado que você faz, né, que recebe o salário no final do mês, quanto o trabalho de servir as pessoas, tá? Mas é sim numa posição de serviço. E é nessa posição que você vai se sentir mais recompensada, tá? A casa 6 é uma casa kármica também, justamente por ela falar do servir ao outro e por falar também de uma fase de transformação nossa, né? É o fim do ciclo que a gente desenvolve personalidade e que a gente se prepara para lidar com as outras pessoas em termos de igualdade. Na casa 6, a gente ainda não está em igualdade. Ainda existe uma hierarquia, né, de pessoas que estão acima de você na hierarquia social e outras que estão abaixo de você, e isso é na hierarquia social e na hierarquia do trabalho. Tá? Então, é uma casa de transformação, onde a gente faz muitas transformações internas. A Jéssica Gandini está dizendo que ela tem a roda na casa 10 em Sagitário. Então, Jéssica, casa 10, você tem que estar no mundo, tá? Se você estiver trabalhando em casa, se você tiver home office, como muita gente, ou se estiver sem trabalho, não estiver trabalhando, não estiver se colocando no mundo, você deve procurar isso, porque são nessas situações que você vai se sentir realizada e vai encontrar a felicidade. E principalmente por ser em Sagitário, de uma forma expansiva, de uma forma onde você mostre o seu conhecimento, tá? O sagitariano tem uma inteligência muito grande, né? Eu não sei qual é o teu signo solar e tal, mas de qualquer forma, como é uma roda em Sagitário, é para você colocar o seu conhecimento, né, no mundo, levar isso para o mundo, para que você consiga se colocar no mundo compartilhando o seu conhecimento. A Naí disse que ela tem uma roda da fortuna na casa 3 em Aquário. Roda da fortuna na casa 3, olha que interessante. A casa 3 é a casa dos irmãos e é a casa também do nosso entorno imediato, né? As pessoas com quem a gente convive, que moram perto, os vizinhos, mas também os irmãos, a família de origem, né? Os primos, os tios, os nossos parentes em geral, tá? E também são as situações de comunicação, de troca, de ensino, tá? Então, Anair, são nessas situações que você se sente
realizada, que você se sente completa, que você sente a felicidade de estar com essas pessoas, com a sua família, com seus parentes, com primos, com os irmãos ou as irmãs, e também se comunicando e trocando com as pessoas do bairro, com os amigos, com aquelas pessoas que você convive normalmente, né? E de uma forma aquariana, ou seja, mostrando, levando também um conhecimento e buscando levar alguma coisa que melhore a condição social, a condição de vida dessas pessoas, né? Trazendo para esse núcleo, mostrando para essas pessoas novas formas de melhorar a condição de vida delas, tá? A Kátia tem a roda da fortuna na casa 1 em Leão. Então, roda da fortuna na casa 1, Kátia, você precisa se desenvolver, se mostrar a sua opinião, mostrar quem você é, mostrar a que você veio, tá? E agir, ter atitude e ter iniciativa, tá? E também generosidade, porque a gente está falando de leão. O leão é bastante generoso. As pessoas costumam falar só da questão do leão querer ser o centro das atenções, mas o lado positivo do leonino é que ele é bastante generoso, tá? Ele é generoso e ele gosta de cuidar dos outros, ele gosta de dar mais do que receber, e é isso que você precisa fazer, Kátia. Mas principalmente porque está na casa 1, você tem que se mostrar, você tem que mostrar a que veio, colocar as suas opiniões, colocar o seu posicionamento, o que você pensa, o que você não se omitir, tá? Não deixar que os outros resolvam por você, não deixar que o outro fale por você e nem apenas seguir o caminho que os outros indicam. Você tem que seguir o seu caminho de individualidade, tá bom? A Cristina Brescia está dizendo que ela tem a roda da fortuna na casa 11 em Escorpião. Olha, da casa 1 à casa 10, a gente foi se desenvolvendo e a gente desenvolveu o nosso papel no mundo, tá? Na casa 11, a gente transcende isso para a gente devolver para o mundo tudo que a gente adquiriu, ao longo da nossa jornada de casa 1 até a casa 10, tá? Tudo que você aprendeu, tudo que você desenvolveu. E aí, na casa 11, a gente usa esse conhecimento, usa as nossas ferramentas, a nossa capacidade para melhorar a vida dos outros, tá? Então, uma roda da fortuna na casa 11, você se sentiria muito satisfeita e realizada trabalhando em prol das outras pessoas, tá? Trabalhando para melhorar a qualidade de vida das pessoas, ou pelo menos, se não for da sociedade como um todo, pelo menos de uma fatia da sociedade, tá? E como é que você faz isso? Com a capacidade do escorpião, com poder, com força, com conhecimento, com dedicação, principalmente, tá? Porque o escorpião, ele é dedicado, ele é muito dedicado. Então, usar essa intensidade, essa dedicação do escorpião para ajudar outras pessoas, um grupo de pessoas, uma entidade, uma ONG, ou qualquer fatia da sociedade que você se ache capaz de ajudar. E você se realizaria muito fazendo isso, ok? E eu já vou encerrando por aqui. E se tiverem dúvidas sobre isso, sobre esse assunto, aí depois vocês deixam lá nos comentários ou me mandam um direct, que eu sempre tenho o maior prazer em responder a vocês, tá bom? Então eu agradeço a todos pela presença. Gostei muito de ter todos vocês aqui. Namastê, fiquem com Deus. E não perca lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.